O Papa Leão XIV acaba de propor a criação de um Parlamento Mundial das Religiões, com sede permanente no Vaticano. Na manhã desta segunda-feira, o Vaticano divulgou uma nota oficial que imediatamente causou repercussão internacional. O Papa Leão XIV, em declaração transmitida ao vivo da sala de imprensa da Santa Sé, anunciou sua intenção de fundar um Parlamento Mundial das Religiões com sede permanente no Vaticano. A proposta, segundo o pontífice, visa estabelecer um novo espaço de diálogo estruturado e contínuo entre as religiões do mundo, com foco na promoção da paz, da justiça e da dignidade humana. Vivemos em tempos de divisão e crise. A fé, que deveria nos unir em torno da esperança, tem sido usada por vezes como instrumento de medo e exclusão. Chegou o momento de construirmos pontes entre os povos através da linguagem espiritual que nos é comum, afirmou Leão XIV diante de uma plateia formada por jornalistas, religiosos e embaixadores de diversos países. A ideia de um organismo interreligioso permanente não é nova, mas nunca havia sido proposta de forma tão direta por um Papa. O novo órgão, de acordo com a proposta inicial, não teria caráter doutrinário nem autoridade sobre as religiões participantes. Seu papel seria consultivo e diplomático, reunindo representantes indicados pelas grandes tradições de fé do mundo, incluindo cristãos, muçulmanos, judeus, hindus, budistas, indígenas e outras expressões espirituais. O pontífice detalhou ainda que pretende convidar pessoalmente líderes religiosos e pensadores espirituais para uma conferência inaugural prevista para acontecer em até 12 meses. O evento reuniria em Roma representantes de mais de 50 países, incluindo líderes de religiões minoritárias perseguidas, como cristãos do Oriente Médio e muçulmanos uigures. A escolha do Vaticano como sede gerou reações imediatas. Alguns analistas destacaram a ousadia do Papa ao transformar simbolicamente o centro do catolicismo num espaço de pluralismo religioso. Outros questionaram se o protagonismo da Igreja Católica nesse projeto não poderá gerar resistências entre outras tradições. A Santa Sé, no entanto, deixou claro que o parlamento será autônomo e multipartidário em sua composição. O cardeal alemão Matthias Ratzinger, chefe da Congregação para o Diálogo Interreligioso, descreveu a proposta como o maior gesto diplomático do papado no século XXI. Já o rabino-chefe de Jerusalém, David Lau, declarou apoio cauteloso à iniciativa, afirmando que qualquer gesto que vise a paz e a escuta entre os povos merece consideração. O próprio Papa citou como inspiração histórica o Parlamento das Religiões realizado em Chicago em 1893, durante a Exposição Mundial, considerado o primeiro grande encontro interreligioso da era moderna. Mas Leão XIV propõe agora um salto qualitativo, uma instituição com reuniões regulares, secretariado próprio e relatórios públicos sobre os desafios espirituais e éticos da humanidade. Entre os objetivos iniciais do Parlamento estariam a coordenação de ações humanitárias em zonas de guerra, a condenação de violações à liberdade religiosa, o combate à fome e à crise climática sob perspectiva moral e espiritual, e a formação de uma declaração global de princípios éticos compartilhados, inspirada em valores como compaixão, perdão, cuidado e justiça. Nas redes sociais, a repercussão foi instantânea. A hashtag Parlamento das Religiões chegou aos trending topics no Brasil, México, Filipinas e Líbano. Comentários variavam entre entusiasmo e ceticismo. É o Vaticano se reinventando como centro diplomático da fé mundial, escreveu um analista italiano. Já um teólogo evangélico americano afirmou: essa iniciativa pode ser uma bênção ou um desastre, dependendo de como for conduzida. Leão XIV respondeu a essas inquietações dizendo que a pluralidade não é uma ameaça, é um dom de Deus. Se nossas diferenças nos dividem, é porque não as ouvimos com o coração. A frase estampou manchetes de jornais europeus ao lado de fotos do Papa, com líderes de outras religiões tiradas ao longo de seu pontificado. A proposta será discutida nas próximas semanas com conferências episcopais, líderes civis e representantes religiosos convidados. A expectativa é que um comitê organizador seja formado já no próximo mês. Ele será responsável por definir a estrutura, regras de participação, temas prioritários e o financiamento do projeto, que contará com doações internacionais e parte do orçamento de caridade da Santa Sé. A comunidade diplomática no Vaticano já começou a se movimentar.
Fontes indicam que países como Canadá, Índia e Senegal demonstraram apoio imediato à proposta, enquanto outras nações pedem tempo para avaliar o alcance da medida. Não está descartada a possibilidade de participação de estados com forte tradição laica, como a França, em caráter de observadores. Ao encerrar sua fala, o Papa Leão XIV fez questão de enfatizar que o Parlamento Mundial das Religiões não substituirá a doutrina de nenhuma fé, mas será uma tenda ampla onde a escuta precede o julgamento. A frase, em tom bíblico, foi recebida com aplausos discretos, mas intensos, por parte da delegação interreligiosa presente no auditório. A proposta do Papa Leão XIV para a criação de um Parlamento Mundial das Religiões não surgiu de forma isolada. Ela reflete uma estratégia diplomática articulada, que o pontífice vem desenhando desde os primeiros meses de seu pontificado. Ao longo dos últimos 2 anos, Leão XIV já realizou encontros com imãs, rabinos, monges, líderes indígenas, pensadores humanistas e até ateus militantes. Em cada um desses encontros, o Papa reiterou a importância de um diálogo sem proselitismo e de uma escuta ativa diante das feridas espirituais da humanidade. Segundo fontes próximas ao Dicastério para o Diálogo Interreligioso, o projeto do Parlamento começou a ser gestado após a histórica visita do Papa ao Iraque em 2024, onde ele se reuniu com líderes xiitas e sunitas em Najaf. A reação positiva e inesperadamente calorosa entre grupos rivais da região teria acendido uma ideia recorrente no coração do Papa. A religião ainda possui um imenso poder de aproximação, desde que canalizada com humildade. Na prática, o Parlamento Mundial das Religiões proposto pelo Vaticano funcionaria como um fórum permanente, reunindo-se a cada 6 meses para debater crises internacionais sob a ótica das religiões. Embora não tenha poder vinculante, o órgão poderá emitir declarações conjuntas, interceder por populações em situação de vulnerabilidade e atuar como mediador em conflitos éticos e culturais, em paralelo com as Nações Unidas e outras instituições internacionais. Uma das diferenças marcantes do projeto em relação a fóruns anteriores é sua ambição institucional. Ao contrário de encontros temporários ou congressos, o Parlamento terá uma sede fixa, dentro de uma ala restaurada da antiga Cassina Pio IV, nos Jardins do Vaticano. O local será adaptado para acolher cerimônias interreligiosas, sessões plenárias, arquivos históricos e um espaço permanente de exposições espirituais e memoriais das religiões martirizadas. O anúncio também abre um novo capítulo na relação entre o Vaticano e organismos internacionais. A ONU, por exemplo, emitiu um comunicado em apoio à iniciativa, considerando o Parlamento uma ferramenta complementar ao trabalho da Assembleia Geral. O mundo precisa de espaços éticos globais onde o espiritual e o político se encontrem sem se sobrepor, afirmou Antônio Guterres, secretário-geral das Nações Unidas. O secretário do Conselho Mundial de Igrejas, o pastor sul-africano Emanuel Zvide, declarou que a proposta do Papa tem o potencial de resgatar a relevância das religiões no século XXI, longe dos extremos e perto das dores reais da humanidade. Já a alta comissária para os direitos humanos, a diplomata filipina Aurora Paredes, alertou para a necessidade de incluir vozes femininas e de minorias raciais e culturais no projeto, sob pena de repetir estruturas hierárquicas excludentes. Leão XIV parece ciente desse desafio. Em sua fala, ele mencionou explicitamente que o parlamento deverá incluir não apenas líderes religiosos homens, mas também mulheres, jovens e representantes laicos de tradições espirituais vivas. O Espírito sopra onde quer. Muitas vezes, sopra através daquelas e daqueles que foram historicamente silenciados, declarou o Papa, olhando diretamente para a delegação feminina presente no auditório. Os desafios logísticos, no entanto, não são poucos. Representantes de religiões com estruturas descentralizadas, como o budismo tibetano ou religiões de matriz africana, questionam quem poderá representar legitimamente essas tradições. O Vaticano respondeu que o modelo de composição será flexível e respeitará a diversidade interna de cada religião, evitando centralizações artificiais. Outro ponto sensível é o financiamento. Ainda que a Santa Sé tenha garantido os custos iniciais de estruturação do parlamento, o plano a longo prazo inclui a criação de um fundo interreligioso, alimentado por doações voluntárias de países, fundações filantrópicas e até fiéis individuais. A transparência desse fundo será garantida por um Conselho de Ética Internacional, que deverá incluir representantes religiosos e civis. A proposta, embora aclamada em muitos setores,
também encontrou resistência. Alguns líderes conservadores, tanto dentro quanto fora do catolicismo, acusam o Papa de diluir a identidade cristã e se aproximar de um sincretismo perigoso. O bispo emérito de Houston, Dom Anthony M. Senab, declarou em entrevista que o cristianismo não pode ser reduzido a um dos votos numa assembleia religiosa pluralista. Leão XIV, no entanto, tem demonstrado resiliência diante das críticas. Em seus discursos, insiste que a proposta não visa relativizar a fé, mas torná-la ponte de comunicação em vez de muro. A verdade não tem medo do diálogo. A fé autêntica se reconhece quando encontra o outro com reverência, não com superioridade, disse o pontífice em resposta indireta aos críticos. A proposta também repercutiu fortemente entre jovens líderes religiosos. A influenciadora espiritual libanesa Samar Kouri, com mais de 3 milhões de seguidores, afirmou que pela primeira vez vejo a religião sendo tratada como algo que serve à paz, e não à política do medo. Já o rabino reformista norte-americano Jonah Adler declarou que este é um convite que não podemos ignorar, sentar na mesma mesa, não para competir, mas para cuidar. O clima em Roma, segundo observadores, é de entusiasmo cauteloso. Enquanto setores da Cúria trabalham na logística do projeto, embaixadas e ONGs religiosas começam a organizar delegações provisórias para a futura conferência inaugural. O gesto do Papa parece ter plantado uma semente que, se bem cultivada, poderá gerar frutos diplomáticos duradouros. Com esse movimento, Leão XIV não apenas se consolida como uma das figuras espirituais mais ousadas do século, mas também redefine o papel do Vaticano na geopolítica contemporânea, não mais apenas como sede de uma religião, mas como um fórum espiritual do planeta. A próxima etapa será fundamental para determinar se o Parlamento das Religiões será um símbolo vazio ou um motor real de reconciliação mundial. Desde o anúncio oficial do Parlamento Mundial das Religiões, uma onda de reações tem atravessado os continentes. A proposta do Papa Leão XIV não ficou restrita aos ambientes religiosos e institucionais. Ela chegou rapidamente às universidades, movimentos sociais, coletivos interreligiosos e até a parlamentos nacionais, provocando debate sobre o papel das religiões na sociedade contemporânea. No Oriente Médio, o grande mufti do Egito, Ahmed Al-Tayeb, afirmou que o gesto do Papa demonstra coragem espiritual e realismo histórico. Para ele, o Parlamento das Religiões pode ser um espaço onde o Islã se apresenta não como ameaça, mas como parceiro na construção de valores universais. A mesma linha foi seguida por organizações muçulmanas na Indonésia e na Turquia, que veem na iniciativa uma chance de reposicionar o Islã no debate internacional com base na justiça social e na convivência. Na Índia, o Dalai Lama, apesar da idade avançada, enviou uma carta pública de apoio à iniciativa, dizendo que a paz só será duradoura quando for dialogada entre as almas das culturas. Lideranças do hinduísmo, como Swami Vidyananda Sarasvati, elogiaram a proposta, mas defenderam que o parlamento seja também um espaço para tradições milenares que não possuem estruturas clericais, como os sadhus e os gurus independentes. Do lado cristão, a resposta foi majoritariamente favorável entre igrejas protestantes e ortodoxas. O Patriarcado Ecumênico de Constantinopla manifestou seu apoio sem reservas à proposta, vendo nela uma reedição do espírito ecumênico do Concílio Vaticano II. O arcebispo anglicano de Canterbury, Justin Welby, declarou em vídeo que o Papa está agindo como servo da unidade espiritual da humanidade, um papel que ultrapassa as fronteiras confessionais. Nos Estados Unidos, entretanto, o projeto foi recebido com mais polarização. Enquanto líderes como a pastora evangélica afro-americana Maria Thompson chamaram o parlamento de um sopro do espírito no meio do caos político, setores conservadores acusaram o Papa de promover um globalismo espiritual. O apresentador católico tradicionalista Edward Sarver declarou em rede nacional que esta não é a fé dos apóstolos, é a religião da ONU vestida de batina. Na América Latina, movimentos populares católicos, como os que orbitam a teologia da libertação, reagiram com entusiasmo. O teólogo brasileiro Frei Cláudio Moreira afirmou que Leão XIV está reaproximando o catolicismo das causas humanas. Já povos indígenas, como os Mapuches no Chile e os Guaranis no Brasil, solicitaram assento no futuro parlamento, exigindo o reconhecimento de suas espiritualidades como tradições legítimas e milenares. Segundo a liderança indígena Coara e Poti, não aceitamos apenas assistir,
queremos falar. A proposta também encontrou eco em movimentos não religiosos. O Fórum Mundial de Ética Secular emitiu nota de apoio, destacando que o parlamento pode ser um espaço onde valores humanistas e religiosos convivam sem antagonismo. Acadêmicos como a filósofa francesa Camille Brossard defenderam a ideia de que as religiões devem sair dos muros e debater o mundo real, aquecimento global, inteligência artificial, desigualdades, tudo isso é também questão espiritual. Leão XIV, por sua vez, respondeu aos apoios e críticas com serenidade. Em sua homilia dominical, transmitida para mais de 100 países, afirmou: "Não temos medo da controvérsia, desde que nasça da busca sincera pela verdade. O parlamento não será tribunal da fé, mas oficina da paz." O Papa também reafirmou que o parlamento não pretende substituir dogmas ou hierarquias internas de nenhuma religião, mas oferecer um espaço para que as religiões falem entre si, e não apenas entre suas autoridades. Internamente, o Vaticano já criou uma comissão provisória para viabilizar o projeto. A equipe é formada por 12 membros, 4 clérigos, 4 teólogos leigos e 4 representantes de outras religiões. Entre eles está a teóloga canadense Isabelle Fournier, especialista em diálogo interreligioso e conhecida por sua defesa da inclusão feminina nos processos decisórios religiosos. Segundo Fournier, esta é uma oportunidade única de mostrar que o diálogo não é um luxo acadêmico, mas uma urgência civilizatória. Além da sede no Vaticano, está sendo cogitada a realização de sessões itinerantes do parlamento em regiões que enfrentam conflitos religiosos históricos. A primeira cidade cogitada para sediar um encontro fora de Roma seria Sarajevo, na Bósnia, marcada pela guerra étnica dos anos 90. Em seguida, Nairobi, Jerusalém e Calcutá aparecem como candidatas para rodadas futuras. A proposta também impulsionou iniciativas paralelas. Jovens católicos da Alemanha, em parceria com muçulmanos da França e hindus do Nepal, lançaram uma plataforma digital chamada Voices of Faith, que pretende acompanhar as sessões do parlamento, traduzir os debates em linguagem acessível e criar redes de ação conjunta. Não queremos que o parlamento seja apenas um encontro de autoridades, mas um processo vivo que chegue à base das comunidades, afirmou Anika Deu, uma das idealizadoras. Na imprensa, o impacto foi imediato. Jornais como The Guardian, La Repubblica e O País dedicaram editoriais elogiosos à proposta, chamando-a de revolucionária, mas necessária. Já colunistas como o norte-americano Ross Douthat, do New York Times, adotaram um tom cético, questionando se o projeto não cairia rapidamente em impasses burocráticos ou disputas de poder disfarçadas de espiritualidade. Para muitos observadores, no entanto, o mais relevante não é o sucesso imediato da proposta, mas o gesto simbólico que ela representa. Leão XIV tirou o diálogo religioso da defensiva e o colocou no centro do debate global. Mesmo que o parlamento fracasse, ele já alterou o eixo da conversa, escreveu a analista política Mervil Luda em sua coluna no Der Spiegel. Ao final desta primeira semana após o anúncio, o sentimento entre os apoiadores é de expectativa e vigilância. O Papa, mais uma vez, mexeu as placas tectônicas da diplomacia espiritual. Se conseguirá sustentar o edifício que propôs, ainda é cedo para saber. Mas ninguém duvida de que o terreno já foi remexido. De um Parlamento Mundial das Religiões, anunciada por Leão XIV, já é considerada por historiadores e analistas como um dos gestos mais ousados do papado moderno. Não se trata apenas de um evento ou órgão consultivo. Trata-se da tentativa de fundar uma nova forma de presença pública das religiões no século XXI, não mais marcadas apenas por resistência, condenações ou silêncio, mas por escuta, compromisso mútuo e voz propositiva no destino da humanidade. Essa mudança simbólica é ainda mais relevante quando se considera o histórico recente das grandes religiões. Nas últimas décadas, muitos dos grandes conflitos geopolíticos envolveram tensões de fundo religioso, terrorismo jihadista, perseguição a minorias cristãs no Oriente Médio, islamofobia crescente na Europa, intolerância contra judeus e ataques a sinagogas, além da repressão a cultos afrodescendentes e indígenas em países como o Brasil. Em meio a isso, Leão XIV propõe um gesto radical, não o silêncio, mas a reunião. Não a competição, mas a escuta mútua. O Vaticano, ciente da magnitude do desafio, iniciou também um processo interno de adaptação.
Documentos inéditos apontam que o Papa solicitou ao dicastério para o diálogo interreligioso um relatório sobre as possibilidades de revisão da linguagem eclesiástica em documentos oficiais, de modo a torná-la mais acessível às outras tradições. Segundo fontes internas, Leão XIV teria dito que o parlamento não pode ser uma torre de marfim com incenso, mas deve se aproximar da linguagem e dos símbolos das outras fés. Uma série de iniciativas paralelas começou a ser desenhada. A Pontifícia Universidade Gregoriana planeja um curso internacional sobre diplomacia espiritual. O Vaticano também estuda transformar um de seus edifícios históricos, próximo à Praça de São Pedro, em sede permanente do parlamento, com salas interativas, biblioteca trilingue e espaços de oração multirreligiosa, um gesto inédito na história do catolicismo romano. Já se fala em nomes possíveis para a primeira presidência rotativa do parlamento. Entre os cotados estão a rabina americana Sharon Levy, conhecida por sua atuação junto a refugiados no Mediterrâneo, o Sheikh Ahmad Zayed, defensor da convivência entre xiitas e sunitas na Malásia, e a monja budista japonesa Keiko Nishimura, que coordenou ações humanitárias no pós-tsunami de 2011. Leão XIV teria solicitado que a primeira liderança fosse feminina, como gesto de equilíbrio simbólico e reparação histórica. Críticos, no entanto, seguem atentos. Alguns acusam o projeto de ser utópico demais, incapaz de lidar com as contradições internas das religiões. Outros afirmam que o parlamento pode ser instrumentalizado por potências políticas ou usado como ferramenta de soft power pelo Vaticano. Leão XIV respondeu a esses temores com uma frase simples: se não tentarmos, já fracassamos. No campo da mídia, os efeitos também se alastraram. Plataformas como a BBC, a NHK e Al Jazeera confirmaram que pretendem cobrir ao vivo a sessão inaugural do parlamento, prevista para 6 meses após o anúncio, no final do ano. A sessão, segundo o roteiro preliminar, deve incluir um momento de silêncio coletivo por todas as vítimas da intolerância religiosa do último século, seguido da leitura, por crianças de diferentes países, de trechos sagrados de livros como a Bíblia, o Alcorão, os Vedas, o Dhammapada e textos espirituais indígenas. Lideranças juvenis da Igreja Católica também começaram a se organizar. Em carta aberta, mais de 200 jovens ligados à Jornada Mundial da Juventude pediram para ter um assento consultivo no parlamento. Segundo eles, o futuro do diálogo não pode ignorar quem vai viver nele. Leão XIV, ao ser questionado por jornalistas, afirmou que não apenas receberá os jovens, como pretende incluir um conselho jovem permanente no projeto. Com o Vaticano abrindo suas portas, espera-se que outras sedes religiosas ofereçam reciprocidade. A Sinagoga de Roma, a Mesquita Azul de Istambul e templos hindus em Varanasi já manifestaram desejo de sediar encontros paralelos, sugerindo que o parlamento possa gerar uma rede global de eventos coordenados, cada um com identidade própria, mas conectados por um espírito comum. A ideia do parlamento não é substituir a fé por um consenso diluído. Pelo contrário, é permitir que cada fé, em sua profundidade, contribua para a construção de respostas comuns aos dilemas globais. Como disse o próprio Papa, não queremos que todas as religiões falem a mesma língua. Queremos que todas falem e se escutem. O gesto do Papa Leão XIV está sendo lido como mais do que diplomacia. É um sinal profético, na tradição bíblica daqueles que anunciam uma realidade ainda invisível, mas necessária. Assim como Francisco de Assis cruzou fronteiras para dialogar com muçulmanos durante as cruzadas, Leão XIV parece querer cruzar os desertos contemporâneos da incompreensão para semear algo novo. Num tempo marcado por discursos de ódio, guerras religiosas e intolerância, a proposta de um parlamento mundial das religiões soa como uma provocação da esperança. Se terá sucesso, o futuro dirá. Mas seu impacto já é real. Há hoje, nos corações de milhões, a imagem de um Papa que chama todas as fés à mesma mesa. E, como dizem os antigos profetas, só senta à mesa quem acredita que vale a pena continuar falando.